Certo, pessoal? Vamos iniciar a aula, então. A gente está já aí com 95% do conteúdo vencido. A aula de amanhã eu vou dar um espaço para vocês fazer o trabalho também, tá? Imagino que estejam cheios de atividades aí para final de semestre. Então, nós estamos na reta final, hoje é dia 18. Semana que vem já é as apresentações, e daí nós já entramos em fevereiro, tá? Tem o trabalho ainda 3 que é autotransformador, que eu vou dar depois, tá? Na outra semana. E aí nós já fechamos aí, né? A nossa avaliação, né? Nossas atividades avaliativas. Deixa eu conferir mesmo aqui, que é tanta turma que eu não sei se é isso mesmo, mas acho que sim, né? Já foi dado 4 trabalhos, né? Isso, foi dado 4 trabalhos. Falta mais um de autotransformador e esse trabalho final aí. E aí vai ser esse esquema aqui, tá? Esse trabalho 4 ele vai valer bastante ponto. Trabalho do autotransformador e esse seminário e apresentação de vocês aí. Alguém vai ter algum problema aí em apresentar a questão de áudio, vídeo? Acho que vai ter algum problema? Não, tranquilo. A Mariana chegou aí agora. Tá? Aí vai ter esse trabalho 4 aí que vai ser de autotransformador. Não vai ser grande coisa, tá, pessoal? Vai ficar tranquilo. Vai ser bem tranquilo. E a semana que vem já começa as apresentações. Amanhã, então, eu vou deixar um horário para vocês desenvolver aí. Quem quiser tirar dúvida, né? Enfim, o horário da aula aí vai estar aberto para vocês fazerem o trabalho. Certo? Quando você vai postar o trabalho do autotransformador? Eu vou postar na semana que vem. Eu quero corrigir ainda esse trabalho de vocês, tá? Eu tava numa maratona aí com uma turma de mais de 30 alunos que eu tenho. Eu finalizei esse final de semana, agora a próxima turma é vocês. Quero já começar final de semana e quero ver se já consigo terminar. São 3 trabalhos que tem, né? Para corrigir, o trabalho 2, 3 e 4. Para corrigir, né? Quero deixar tudo certo isso aí, tá? Nesse final de semana aí, corrigir estes trabalhos de vocês. E aí vai ter mais esse seminário, essa apresentação aí que tem que corrigir. E esse trabalho 4 aí, o trabalho 5, na verdade, né? Que eu vou colocar depois, tá? Aí, deu conteúdo aqui, nós já estamos praticamente 100%. Vou ver ainda quais aulas que eu vou dar aula ainda, porque a gente andou bem. Como não teve nenhuma prova, não teve nada em aula, a gente aproveitou praticamente todas as aulas, né? E passou conteúdo em todas as aulas, sem ter prova, sem ter nada. Então isso aí adiantou bastante nós, tá? Mas eu não vou tardar muito. Acredito que início de fevereiro aí vocês já vão estar entregando isso aí. Já vão estar livre aí. Quem quiser curtir um pouquinho aí esse calor, né? Tem gente que já tá indo pra praia agora. Só segurem um pouco aí, pessoal, né? Vamos primeiro finalizar a disciplina. Depois vocês pensam aí em dar uma curtida aí, né? Praia. Eu sei que tá bem tentador esse tempo aí, né? Mas não vão largar tudo agora, né? Vamos dar uma. Vamos esperar fechar o semestre aí. Vou tentar correr bem aí com vocês aí, na questão das correções, para ver se até início de fevereiro aí vocês já possam entregar também o último trabalho, aquele trabalho de autotransformador, e já tá encerrando aí também, certo? Para vocês terem aí também um descanso.
antes de iniciar o próximo semestre. Mais alguma dúvida do trabalho aí, pessoal? Então vamos iniciar a aula de hoje. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre harmônicas de transformadores. Conteúdo bem tranquilo, tá? Mais complementar do que a gente já viu até aqui. Então as distorções harmônicas, né? Essa análise aí de distorções harmônicas, elas nos dão aí uma avaliação, né? A gente consegue analisar a partir dessas distorções a qualidade da energia elétrica, né? A qualidade das correntes, tensões de saída, né? Quando a gente tem aí uma distorção baixa, a gente tem uma qualidade boa, e quando as distorções harmônicas estão elevadas, né? A gente vai ter uma péssima qualidade aí da tensão de saída. Então a série de Fourier, lá de cálculo B, eu acho, é utilizada essa ferramenta, né? É utilizada aqui, né? O grau de distorção harmônica presente na tensão e ou corrente pode ser quantificado matematicamente com base no estudo das ondas não senoidais periódicas, viabilizada por meio da série de Fourier, representando-as por uma componente contínua e uma série de funções alternadas. Então, lá na série de Fourier, que a gente viu lá em cálculo B, a gente estudou que um sinal, né, um determinado sinal, ele era constituído de N componentes senoidais e cossenoidais, né, com amplitudes e frequências distintas, e além de uma componente CC fundamental ali, né, que fazia a composição do sinal como um todo, certo? E a partir dessa ferramenta aí nós vamos estar fazendo análise aí das distorções, né, da qualidade das nossas tensões e correntes do transformador. Então, as harmônicas são sinais de tensão ou corrente de caráter senoidal, cuja frequência é múltiplo inteiro da frequência fundamental, 60 Hz, ou seja, são perturbações na forma de onda. Algumas cargas fazem com que não se tenha corrente ou tensão somente na frequência fundamental, tendo-se assim tensão ou corrente em outras frequências. A frequência fundamental, né, A1 ali, no caso, possui um sinal senoidal perfeito, e que as harmônicas são múltiplas desse sinal. A soma das funções correspondentes às formas de onda de todos os sinais existentes na medição compõe um sinal distorcido. Então eu vou estar fazendo a soma, né? A minha tensão de saída, a minha corrente, ela vai ser a soma de todas essas ondas aí, né? Todas essas componentes. E quanto maior o número de componentes, né, que eu tiver, quanto maior for a amplitude dessas componentes aí, dessas harmônicas múltiplas da fundamental, maior vai ser a minha distorção harmônica, né? O meu produto da soma dessas funções vai me gerar uma onda de saída aí bem distorcida. As ordens das harmônicas são classificadas conforme sua frequência e sequência. Como no sistema de potência em CA a parte positiva e negativa são aproximadamente iguais, e teoricamente nenhuma componente contínua CC está presente, as harmônicas de ordem par não são geradas, tá? Por esse motivo aí que não se tem harmônicas pares, né? Uma vez que as tensões e correntes tendem a ser equilibrada, né? Equilibrada, eu digo no sentido de eu ter uma tensão positiva, simétrica, e com a parte positiva ela tem a mesma amplitude que a parte negativa. Então, o que causa nessas distorções é cargas não lineares, né, conectadas na rede, sobrecarga das redes, né, também, aquecimentos excessivos, né, quando eu tenho aí um transformador
muito aquecido, vou ter algumas distorções. O que mais? Da parte de proteção também, quando eu tenho uma demasiada, um demasiado acionamento dos dispositivos de proteção, né, dos seccionadores, das proteções da rede aí. Então esses disparos aí dos dispositivos de proteção também causam distorções harmônicas. Queda de tensão também causa. O que mais? Tensão elevada, né? Tem uma grande diferença entre a tensão do neutro e a tensão do terra, né? Quando eu tenho, no caso, um desequilíbrio aí da minha carga, também gera certas distorções harmônicas aí. Quando eu tenho um fator de potência elevado, na verdade, redução, né? Porque fator de potência igual a 1 quer dizer que eu tenho, que é o valor máximo, né? Quer dizer que eu tenho uma carga puramente ativa, né? Eu não tenho reativos aí conectados ao transformador. Então, quando eu tenho uma redução do fator de potência, também eu vou ter distorções harmônicas. E também a questão de ruídos, né? Distorções, ruídos, vai me gerar também distorções harmônicas. Dado uma forma de onda periódica qualquer, podemos decompô-la numa somatória de senoides de frequência 1, 2, 3, né, etc., vezes a da fundamental. No caso de circuitos magnéticos, as formas de onda de tensão e corrente terão integral nula num período e, portanto, não teremos as harmônicas de ordem par. Logo, as tensões trifásicas podem ser decompostas em VA, VB e VC, né? Onde o meu VA vai ser a soma aí das componentes, né, da primeira, da terceira e da quinta, aí, no caso. E a VB e VC também, né? Aqui eu estou considerando somente até a quinta harmônica. Tá? E a minha tensão final, a minha tensão de saída final vai ser a soma dessas funções aí, cossenoidais, né? Que eu tenho aí, né? Defasadas aí, em frequências distintas. Então, o que é a fundamental? O que é a minha função aí, a minha harmônica fundamental? São consideradas a componente de sequência positiva da tensão. Tá? Terceira harmônica. A terceira harmônica comporta-se como uma tensão de sequência zero. Vocês já viram isso aqui em CEP? Eu sempre esqueço que acho que CEP é no sexto semestre, né? Vocês vão ver lá a sequência positiva, negativa e sequência zero. CEP2. Quem é que. É CEP2, né? Não é nem CEP1. CEP2, vamos ver isso aí. Explica, sabe explicar para nós aí, Renan, o que é a sequência positiva, a sequência negativa, a sequência zero? É a diferença dos ângulos, né, dos fatores, né? A corrente vai estar defasada em 120 graus, A, B e C. É isso aí, as defasagens, né? As sequências ali, vocês vão ver em CEP2, né? Os diagramas de sequência, sequência positiva, sequência negativa, sequência zero, é as defasagens, certo? Considera aí um determinado ponto onde eu tenho aí um sinal aí que está positivo, né? Onde nesse mesmo instante vai ter aí uma sequência negativa. No caso, eu vou ter um outro sinal, um VC ou um VB negativo, e eu vou ter uma outra tensão ali que vai estar em zero, né? Isso aí vem da própria defasagem aí das tensões. Isso aí sai do paralelogramo, né, Fabio? Isso, é. A quinta harmônica, então, comporta-se como uma tensão de sequência negativa, certo? VA cosseno de 5ωt vai ser o somatório, né? E assim por diante. E aqui eu tenho um produto aí dessas harmônicas, né? Me gerando aí uma onda completamente distorcida nos transformadores. Então esse é uma situação aí que existe, né?
essas distorções aí. As correções de fator de potência são exigidos pela concessionária para que eu não tenha harmônicas elevadas, né? Porque a concessionária tem que controlar a qualidade do sinal que ela entrega, certo? E da mesma forma que ela precisa controlar esse sinal, essa tensão aí que ela está disponibilizando para os clientes, né, para os consumidores, ela vai também monitorar como que os consumidores estão conectados a essa rede, como que eles estão consumindo, né, como que eles estão consumindo a energia e se eles estão jogando para a rede aí, né, deixando a rede indutiva, deixando a rede capacitiva, né? A concessionária consegue fazer esse monitoramento e exige aí uma correção de fator de potência em virtude dessas harmônicas, né? Porque impacta diretamente na qualidade da atenção fornecida para os demais clientes, né? Uma vez aí que eu estou pagando por uma tensão alternada com uma certa qualidade e uma frequência específica, né? A gente paga o que a gente está pagando? A gente está pagando a disponibilidade, a gente está pagando a qualidade da tensão no sentido de amplitude, né? Existem normas, né? Normas que regulamentam a variação máxima, variação máxima para cima e para baixo, certo? Eu tenho, por exemplo, em Cachoeira, eu tenho uma tensão de 220, certo? Existe um limite, né? Aceitável aí de variação tanto para cima quanto para baixo, né? Que essa tensão pode chegar. Por quê? Porque se ela estiver muito elevada ou muito baixa, ela pode estar danificando algum aparelho, né? Algum equipamento de algum cliente, né? De algum consumidor que esteja conectado a essa rede. Então a concessionária precisa estar entregando aí uma tensão aí de qualidade, certo? E além dessas amplitudes aí e frequência, a gente tem a qualidade, né, que é a taxa de distorção harmônica, THD. Ela regula o quanto que essa senoide, né, o quanto que essa energia aí, que essa tensão alternada tá distorcida. As normas aí exigem aí uma THD menor que 5%, certo? E as concessionárias, elas regulamentam isso aí, exigem correção de fator de potência em consumidores que têm que têm um determinado consumo. Nós não precisamos fazer correção de fator de potência, apesar de ter alguns equipamentos dentro de casa que distorcem, que causam reativos na rede, né? Que deixam a rede indutiva, né? A gente tem motor de geladeira, a gente tem motor de ar-condicionado. Esses equipamentos são motores, né, de indução. Eles vão deixar, por consequência, a rede indutiva. Só que pela proporção, né, esses equipamentos não conseguem elevar, né, os níveis de distorções harmônicas, né, a níveis aí preocupantes. A própria concessionária faz esse controle, né, da correção de fator de potência. Porém, em consumidores que têm uma grande carga, né, um consumo bem elevado, que possui aí bastante cargas indutivas ou capacitivas, né, ou as duas, ou ambas, né, são obrigados a estar fazendo uma correção de fator de potência. Por quê? Porque esse fator de potência altera a qualidade da atenção que vai ser entregue para os demais clientes, né, para os demais consumidores, né, através do que? Através das harmônicas, né, através das distorções harmônicas que essas cargas indutivas capacitivas geram aí na rede, tá? Causando essas distorções aí. Então, todos os transformadores monofásicos simples, quando excitados a tensão nominal, produzem uma terceira harmônica. Devido ao fato de que a curva de saturação dos núcleos dos transformadores comerciais sobe abruptamente e satura-se rapidamente.
o que ocasiona uma distorção na corrente de magnetização. Logo, uma tensão senoidal pura, a frequência fundamental, produz uma corrente de magnetização que contém a frequência fundamental mais uma componente razoável da terceira harmônica. Contudo, como a corrente de magnetização é pequena comparada à corrente da carga, a forma de onda da corrente resultante é levemente distorcida. Em transformadores trifásicos, as três correntes de magnetização fundamentais têm suas fundamentais defasadas, né, em 120 graus, mas as terceiras harmônicas estão em fase. Na ausência de um circuito fechado, como em Y, esta componente tripla de terceira harmônica produz uma terceira harmônica que aparece na forma de onda das tensões induzidas em cada enrolamento secundário. Em circuitos fechados, ligação delta ou Y com o neutro ligado, as harmônicas são suprimidas e não há distorção na tensão secundária. Então, o próprio transformador, ele gera harmônicas devido ao seu processo, né, natural aí de transformação. Certo? A corrente de magnetização, ela produz harmônicas, né, terceiras harmônicas, né, em virtude da saturação do núcleo, né, uma vez que os transformadores operam aí num ponto de magnetização onde se possa ter o rendimento máximo. Obviamente, a gente pode concluir que esse ponto máximo é muito próximo da saturação, né? E por vezes isso ocorre, né? Existe a saturação, né? O transformador ele alcança essa saturação, né? E acaba gerando aí distorções, né? Principalmente nos transformadores trifásicos. Aqui alguns tipos de ligação, né, que a gente já viu, né? A ligação estrela-estrela. A ligação estrela-estrela tem dois problemas muito sérios. Se as cargas no circuito do transformador estiverem desequilibradas, as tensões nas fases do transformador podem se tornar gravemente desequilibradas. As tensões das terceiras harmônicas podem ser elevadas. Os problemas de desequilíbrio e de terceira harmônica podem ser resolvidos utilizando uma das duas técnicas seguintes. Primeiro, aterrar solidamente os nêutrons dos transformadores, permitindo que haja um caminho fechado para as harmônicas de tensão e corrente. Segundo, acrescentar um terceiro enrolamento terciário ligado em delta ao banco de transformadores. Na prática, os transformadores estrela-estrela, ou Y-Y, né, são pouco utilizados, porque o mesmo trabalho pode ser realizado por algum dos outros tipos de transformadores trifásicos. Então, para não ter, né, para reduzir esse tipo de problema, né, esse desequilíbrio, porque as cargas vão ser desequilibradas, né, dificilmente a gente vai ter aí um equilíbrio das cargas, né. Obviamente, a concessionária busca sempre equilibrar essas cargas aí, mas não tem como saber, né, não tem como controlar aí quanto de carga que vai estar num dado instante em cada fase, certo? E tem vezes, né, que tem residências que tem alimentação trifásica. E se tu for ver o projeto, tu vai ver que a fase A é a fase onde está a maioria do circuito. Então isso é difícil de controlar, né? Então, se uma residência acontece isso, obviamente, mais de uma também vai acontecer isso aí, um desequilíbrio, né, de cargas, né? Então, para evitar aí essas distorções harmônicas, né, correntes de neutro, a concessionária faz ligações, né, que fogem aí dessa configuração aqui, né, YY, para mim não ter essas distorções aí provenientes da terceira harmônica gerada pelo desequilíbrio das tensões aí e correntes de carga. Importância do neutro. Além da função de supressão de harmônicas nos sistemas YY, nos demais sistemas o neutro fornece as seguintes vantagens.
Caminho para as correntes desequilibradas devidas a cargas desequilibradas. Permite o fornecimento de tensão de linha e fase. Equilíbrio para as tensões de fase em relação às tensões de linha para sistemas ligados em Y. Então eu tenho, né, quando se tem aí uma ligação Y na saída, eu tenho dois níveis de tensão, né, permitidos. Certo? 380, aqui no caso, 120 entre fase e neutro e 208 entre fases, né? Então eu tenho dois níveis de tensão. E ainda o mais importante é que se oferece um caminho, né? Eu tenho um caminho aí para as correntes desequilibradas, né? No caso, eu vou ter uma corrente de neutro. Vocês vão ver em CEP também isso aqui. CEP 1 ou 2. Como que se gera uma corrente de neutro, né? Quando eu tenho uma carga desequilibrada. Então, na ligação estrela-triângulo, eu consigo aí dar uma suprimida aí nessas tensões, né, de desequilíbrio. Então, a ligação estrela-triângulo não apresenta problemas com as componentes de terceira harmônica em suas tensões, porque elas são suprimidas por uma corrente que circula no lado delta. Essa ligação também é mais estável em relação às cargas desequilibradas, porque o lado delta distribui parcialmente qualquer desequilíbrio que possa ocorrer. Então, o tipo de ligação também influencia nas harmônicas, certo? O tipo de ligação aí onde eu tenho estrela-estrela, ou Y-Y, né? Eu vou ter aí uma amplificação da distorção harmônica pelo próprio transformador, certo? Essa configuração apresenta um problema. Devido à ligação, a tensão secundária é deslocada de 30 graus em relação à tensão primária do transformador. Então eu vou ter esse deslocamento, né, devido à forma de ligação. A ocorrência desse deslocamento de fase pode causar problemas quando os secundários de dois bancos de transformadores são colocados em paralelo. Então, se eu colocar em paralelo aí dois bancos de transformadores, eu vou ter alguns problemas aí se eu tiver essa defasagem, esse deslocamento aí em 30 graus em relação ao primário. Certo? Tem que tomar alguns cuidados aí quando eu tiver transformadores operando em paralelo, a gente vai ver ainda isso. Essa parte aí de transformadores operando em paralelo, tá? Vamos falar sobre isso também. Mas há esse problema, né, dessa defasagem aí quando eu trabalho com mais de um transformador. Se esses rolamentos secundários forem colocados em paralelo, os ângulos de fase deverão ser iguais, né? Então tem que ter mais cuidado. Todos os ângulos devem ser iguais. Isso significa que deveremos prestar atenção na determinação de qual é o sentido desse deslocamento de fase de 30 graus nos secundários de cada um dos bancos de transformadores que são colocados em paralelo. Tranquilo, né? Essa ligação, aqui é a ligação triângulo-estrela, né? Então essa ligação tem as mesmas vantagens e o mesmo deslocamento de fase que o transformador Y-delta. Então a gente, né, só inverteu agora, ligou em delta no primário e estrela no secundário, também gera o mesmo problema, né? Mesmo deslocamento de fase do transformador que começa aí no primário aí com uma ligação em estrela, em Y, né? E tem no secundário uma ligação delta, uma ligação triângulo. E a ligação triângulo-triângulo, né? Delta-delta. Esse transformador não apresenta nenhum deslocamento de fase e não tem problemas de cargas desequilibradas ou harmônicas, tá? Então, esse tipo de ligação eu não vou ter harmônicas aí ocasionadas pelo transformador. Porém, eu vou ter só um nível de tensão aí, né? Que vou poder fazer a conexão com a carga, né? Tem somente um nível de tensão. Certo, pessoal? É só aí trazendo mais essa questão das harmônicas, né? É um conteúdo mais, assim, mais teórico, não tem muito
que a gente explorar em exercícios, né, sobre isso aí. Vocês vão ver mais essa parte de harmônicos e correntes de neutro, cargas desequilibradas em CEP, então também não vou me ater muito nisso aqui na disciplina, tá? Isso é mais assunto de CEP, CEP 1 ou CEP 2, agora não me recordo. Porém, é importante saber aí que essas distorções aí devem ser controladas, né? A concessionária controla essas THDs para que a gente tenha aí uma atenção de qualidade, né? Ou ao menos que esteja dentro dos limites estabelecidos pelas normas, né, brasileiras aí de regulamentação e qualidade das tensões e correntes. E, inclusive, né, Cachoeira do Sul tem um grande problema de queda de tensão, né, variação da tensão. Eu estive em Cachoeira na semana passada e um cliente meu está com um problema exatamente nisso, na qualidade da rede, né, que é uma coisa em geral, né. Quem mora em Cachoeira sabe como é que é. Existe esse problema aí de variação da tensão, né? Ela por vezes varia ali, sai de 220, vai para 240, né? E esse meu cliente está com um problema, né, exatamente nisso aí. Ele tem aí, é um prédio, né, no caso. Esse prédio tem todo um sistema de proteção, né? Tem gerador, um gerador que trabalha ali em paralelo, né? Na medida que cai a rede, entra o gerador. Só que esse gerador não entra somente quando cai a rede. Ele também entra quando tem aí uma sobretensão ou subtensão. O que quer dizer? Se os níveis de tensão ali subirem demais ou descerem demais, né? Saírem ali de uma certa faixa ali próxima de 220, ele vai fazer a comutação, né? Existe uma chave lá que faz a comutação e tira a rede, né? E entra o gerador. Aí quando tira a rede, cai toda a luz, certo? Cai toda a energia do prédio. E o problema é que o gerador, ele não alimenta o prédio inteiro, né? Alimenta só as áreas comuns, só as áreas sensíveis, né? Que são as luzes de emergência, elevador, só as partes sensíveis ali que são vistas como mais essenciais, mais importantes ali para uma eventual evacuação do prédio, né? Enfim, áreas que não podem faltar luz. Isso aí está causando aí desconforto nos moradores, né? Visto que está entrando o gerador sem ter queda de luz, né? E aí eles ficam loucos, né? Porque é um prédio aí que tem gerador, né? Então vocês possam já imaginar quem é que mora num prédio assim, né? Quem tem gerador num prédio, o prédio é um prédio, né? Que supostamente, né, cobra um aluguel bem elevado, o preço ali de quem comprou o apartamento elevado em virtude da estrutura, né? Do prédio como um todo, né? Que tem elevador, que tem gerador. Então as pessoas que moram ali não querem ficar sem luz, né? E tá acontecendo isso, né? Acontece isso. É um problema aí que eu tô resolvendo, né? Mas é uma questão de qualidade também, né? Envolve muito mais a qualidade aí da rede, certo? Eu ainda quero descobrir aí por que Cachoeira tem essas oscilações. Isso desde o tempo que eu já morava em Cachoeira, né? Tempo que eu estudei aí. Eu já percebia isso, né? Não sei se vocês, quem mora aí, também percebe essas oscilações, né? E quando chove, então, né? Nem se fala. Quando chove, pode contar aí os segundos aí que vai cair a luz. Principalmente que se dá alguma tormenta aí, um temporal. Gustavo, mas nesse caso, isso não seria culpa da RGE? Existe, né? Obviamente a concessionária tem que estar entregando ali uma atenção ali satisfatória, né, cara? Mas como a margem é grande e são esses fenômenos que ocorrem no prédio são assim, fenômenos espaçados, só que como houve essa repetibilidade, gerou um certo fervor, né, em volta disso aí, né? Mas isso não é uma coisa que acontece, né? No caso, ter luz na rua e o gerador
fazer a comutação, né, cortar a rua, no caso, e entrar o gerador e aí ficar todo mundo sem luz. Isso acontece, é esporádico, né? Isso é uma coisa assim, não é uma coisa frequente. Porém, como já aconteceu várias vezes, né? Ao longo aí de anos, o pessoal já não aguenta mais, né? E da última vez que aconteceu, tava um calorão, né? Na cidade, em Cachoeira. Tava bem quente, foi na semana passada que aconteceu isso. Do gerador fazer a comutação, ter luz na rua, e o pessoal ficar sem luz aí de madrugada. Então o pessoal tava dormindo e ficou sem luz aí, né? Ar-condicionado tava bombando e ficaram sem luz. Então é um problema da concessionária, sim, é um problema da concessionária. Só que, claro, né? O cliente, o pessoal não quer saber, né? Uma vez que tem gerador, o pessoal quer que funcione direito, né? Quer que funcione certinho isso aí, né? Mas é um problema aí de qualidade, né? Da tensão, a qualidade da energia fornecida, né? Tem mais a ver com os níveis de tensão do que propriamente distorções harmônicas. Mas também aí um bom exemplo aí de problema de qualidade, né? Então, isso ocorre, né? Não só em Cachoeira, mas eu percebo que Cachoeira tem esse problema aí um pouco mais saliente na questão das variações dos níveis de tensão e também a queda de tensão, né? A queda aí de luz aí é bem frequente. Isso pode ser, isso pode ser a sobrecarga da rede da RGE. Pois é, eu estou fazendo uma investigação, né? Estou querendo descobrir o que é isso aí. Mas com certeza não é uma coisa simples de se resolver, né? Uma vez que também não depende dos clientes, né? Não depende do equipamento que foi instalado, bem pelo contrário, o equipamento está fazendo o papel dele. O pessoal assim só pensa que está ficando sem luz. Só que no momento que está fazendo essa comutação, quer dizer que o sistema lá está enxergando que a rede não está boa, né? Apesar que talvez esse aumento de tensão, né, ou essa redução da tensão, não vá queimar nada, mas quem é que garante, né, que não vai baixar mais ou que não vai subir mais, né? Então, essa é a questão. O equipamento ele observa aí essas variações de tensão da rede e acaba fazendo a comutação, né? Colocando a chave da rede para o gerador, né? E o gerador ele não consegue comportar todo o prédio, né? Ele só pega as áreas comuns, então o pessoal normalmente quando acontece isso fica sem luz. Aí ficar sem luz dentro de casa com a rua iluminada, aí o pessoal fica meio fervoroso, tá? Gustavo Stefano, bom seria conseguir avaliar a energia com analisador. Aí ficaria mais fácil de avaliar o problema. A questão da energia, assim, que eles têm lá, o problema que eles estão tendo lá não é um problema específico deles, né? É mais um problema geral mesmo, da cidade, né? Isso aí já, no primeiro contato eu já falei para eles também, né? Mas, enfim, né? Vamos tentar achar uma solução aí, eu tô vendo ainda de que eu vou fazer lá, para poder resolver isso aí, né? Uma solução é colocar, né, fazer um sistema aí maior, né? Onde o gerador consiga suprir aí a carga além das áreas comuns dos apartamentos também, né? Ou uma segunda alternativa é deixar os apartamentos para fora dessa chave de comutação, certo? Fazer um sistema de proteção separado, porém que não saia da rede, né? Não há essa comutação. Fazer um quadro de proteção ali, né? Pensando aí numa eventual sobrecarga, uma eventual subtensão, né? Esse dispositivo acabe desarmando para não queimar o restante né? Não dar nenhum problema nos equipamentos dos residentes, né? Que é o que eu estou pensando, né, em fazer. Fazer aí um dimensionamento, fazer um projeto para separar, né? Tirar os apartamentos dessa chave que faz a comutação. Marcelo Grenzo, por que na minha casa, no horário de pico, as tensões caem muito, passa do limite permitido? Pois é, exatamente isso aí.
tá? Exatamente isso. Lá ocorria o seguinte: primeiramente, a tensão caía demais lá. E aí estava acionando a chave. E aí o gerador estava entrando e caindo fora, né? A rede. Só que, assim, em ponto de vista de, assim, de queima de equipamentos, né? É muito mais grave tu ter uma tensão mais baixa do que ter uma tensão mais alta. Às vezes a tensão mais baixa acaba dando mais problema e tu ter uma sobretensão, né? Por exemplo, a gente tem ali um 220 e tá operando a 235, 240. Isso gera menos problema nos equipamentos, né? Do que tu ter uma tensão mais baixa, tá? E aí foi o que... Aí a concessionária, foi entrar em contato com a concessionária, ela conseguiu elevar a tensão naquele ramo ali, né? Não só que alimenta eles, né? Mas, enfim, conseguiram elevar essa tensão. Só que agora, né, ficou para cima, né? Eles elevaram a tensão, porque muitas vezes caía demais, né? Só que agora a tensão normal de operação é bem elevada, né? É bem elevada. E aí qualquer variação que dá na rede, né? Qualquer dia ali que dá uma certa oscilação, já passa do limite superior agora, e o gerador acaba, né, fazendo a comutação, tirando da rede, colocando, né, entrando no gerador. Então é um problema, né, que eles têm, né? Mas é um problema que começa na concessionária, né? E termina na proteção do gerador, né? Eles não estão gostando, né, dessa proteção toda. Apesar de ser uma proteção, tá chato. Mas é uma questão também da qualidade, né? Da tensão da rede. Gustavo, Stefano, ou alterar a acessibilidade do sensor. Já foi feito isso, né? Que nem foi o que eu falei agora. Já foi alterado a sensibilidade, né, do sensor e também já foi alterado o nível de tensão da rede. Mas é um probleminha interessante. É um probleminha bem interessante. E tem a ver com o que a gente falou hoje aqui, né? Só abrir um pouquinho isso aí para vocês, né? Para quem pensa aí também em trabalhar nessa parte de projetos de entrada, projetos de instalação. Essas questões aí de qualidade de rede aí são bem importantes você saber. Certo, pessoal? A aula de hoje mais teórica mesmo. Alguém aí ficou com mais alguma dúvida? Quer perguntar mais alguma coisa, mesmo que saia um pouquinho da aula aí? Então a gente vai ficando por aqui. Deixo aí um tempo para vocês, quem quiser fazer o trabalho aí, né? Pode começar, pode continuar aí. Eu fico aí até umas 3 horas. Amanhã, então, eu vou deixar o espaço para vocês fazer o trabalho também. Tá? E na semana que vem vai ser sorteio, conforme conversamos. Vai ser sorteio para ver qual vai ser a dupla que vai apresentar primeiro. Mariana, ficou certo o tema lá de vocês? Lá tu conversou com o Gabriel? Ficou... O que decidiram ali? Tá, tranquilo. Beleza. Então, pessoal, até amanhã. Amanhã a gente continua aí. Eu abro o espaço aqui. Quem quiser vir conversar, né? Quem quiser tirar uma dúvida do trabalho, perguntar, pô, professor, precisa mais coisa? Tá bom assim? Não tá bom? Tá? Então, a gente pode conversar. Certo, pessoal? Até amanhã, então. Certo, senhor. Até mais.